verso 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Verso 24. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando me pediram o título da mensagem, eu disse que o título da mensagem que estaríamos apresentando, sob a direção do Espírito, os 4 maiores empreendimentos de Deus. Quais são os 4 maiores empreendimentos de Deus? Didaticamente, nós vamos abordar cada um para ter uma compreensão holística do meu propósito. Primeiro eu quero dizer que quando falo dos 4 maiores empreendimentos de Deus, eu estou atribuindo uma nova função para Deus, ou estou falando de uma nova qualidade de Deus. Deus é empreendedor. O texto bíblico que nós lemos, o primeiro texto, deixa bem claro isso. A terra era sem forma e vazia. Só que Deus viu além da terra, além do vazio, além da condição caótica da terra, Deus viu mais longe. Essa é uma qualidade do empreendedor. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguns que são empreendedores, alguns que estão empreendendo, alguns que precisam ampliar sua visão de empreendedorismo. O que é ser empreendedor? O que é possuir essa qualidade? Consideremos o seguinte: empreendedor é aquele que enxerga mais longe. Empreendedor é aquele que vê que alguma coisa pode ser transformada sob seus cuidados, sob a sua atuação. Empreendedor é aquele que enxerga onde os outros não enxergam, que vê mais longe, que vê possibilidades. E empreendedor é aquele que agrega valores. Esse é mais ou menos o perfil de um empreendedor. E o Deus que nós conhecemos é um Deus empreendedor, um Deus que vê mais longe, um Deus que tem a capacidade de enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar, de ver o que ninguém consegue ver. No inglês é uma palavra para empreendimento, ou associada a empreendimento. Essa palavra é insight. Insight seria o correspondente no grego a eureka. Eu vi o menino aqui na hora da história infantil, no impulso ele dizendo eureka. Eureka quer dizer assim, algo novo, uma surpresa, descobrir algo. Empreendedor e empreendedorismo. Vamos analisar Deus sob o papel de empreendedor. O texto bíblico diz que a terra era sem forma e vazia. Só que Deus viu mais longe. E Deus teve um insight. E o primeiro insight de Deus foi dar forma à terra. Daí que os versos seguintes, você pode observar que um Deus empreendedor, vai tirando a terra de sua condição e vai dando à terra um novo aspecto, novas possibilidades. Não há nada impossível nem difícil para Deus. E esse Deus empreendedor, depois de 6 dias, ali estava o resultado do seu empreendimento. E observem, depois de tanto tempo, de tanto ataque contra a terra, de tanta maldade do homem contra a terra, e a gente ainda visualiza beleza na terra. Por quê? Porque o empreendedorismo de Deus,
o moveu a fazer as coisas de forma tão perfeita e tão detalhista, que depois de tanto tempo de pecado, a terra ainda conserva traços da sua beleza original quando saiu das mãos do Criador. Na verdade, esses dias preliminares, em que esse grande empreendedor começou a atuar com o poder da palavra, porque ele falava e tudo vinha a existir, ele estava preparando o enxoval para o seu plano posterior. Porque um outro detalhe do empreendedor é que ele nunca se contenta com o que tem. Ele sempre olha, ele divisa mais longe. Empreendedor é isso. A mente do empreendedor é uma mente diferente. É uma mente onde a frase de efeito é: hei de vencer. A vida é uma jornada com muitos desafios, mas o empreendedor olha para frente e vê além dos obstáculos. Quando eu era adolescente, um dia meu pai me contou uma história. Meu pai viajava por muitos lugares e um dia ele me contou uma história que ficou marcante na minha mente de adolescente. Ele disse assim: filho, a maior escultura, a escultura mais bela, mais bonita, mais cheia de detalhes, é a escultura de Moisés, esculpida por Michelangelo. E eu ficava embevecido ouvindo meu pai falar. Ele disse: olha, ela é tão perfeita que se você se aproximar, você vai observar os vasos sanguíneos, dá até para ver os poros. E eu pensava comigo mesmo que meu pai estava exagerando. Muito tempo depois, eu estive no Museu de Florença e fiquei a 2 metros da escultura de Michelangelo. E meu pai tinha razão. Ali estava uma obra-prima, perfeita. Realmente dava para ver os vasos. Realmente dava para ver os poros. Perfeito. Um grande empreendedor. Um dia olhou simplesmente para uma pedra e visualizou uma obra que o mundo tem que aplaudir e reconhecer como uma obra perfeita, uma arte perfeita, tão perfeita, que meu pai dizia assim: quando Moisés foi esculpido, Michelangelo olhou e disse parla, que traduzindo do latim, do italiano para o português é fala. Michelangelo ficou tão impressionado ao olhar para aquela escultura, que ele pensou que tinha o poder de Deus e disse fala, mas a escultura não falou. Porque os maiores empreendedores do mundo têm suas limitações. Agora, uma coisa curiosa: o texto bíblico diz que Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Fala. E Adão falou, porque o pai do empreendedorismo ali estava. No ato empreendedor magnífico, Deus criou a obra-prima, o homem. Disse fala, e ele falou. Isso é fantástico. O homem é o resultado da primeira ação empreendedora de Deus aqui na terra. A mais importante ação empreendedora aqui na terra é o homem. Eu vou pedir para as esposas, se estiverem ao lado do esposo, que cooperem comigo nessa fala e diga para o seu esposo assim, baixinho aí para ele, diga assim: querido, parabéns, você é o primeiro resultado da ação empreendedora de Deus aqui na terra. Pode dizer, é para dizer. Agora observe uma coisa: esse Deus empreendedor poderia ter feito o homem como fez as demais coisas, o empreendedorismo da palavra, mas com o homem ele fez diferente.
ele moldou, ele usou seu digital, ele preparou um boneco de barro que não tinha vida. Aí ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o texto bíblico diz que o homem tornou-se alma vivente. Em outras palavras, esse grande empreendedor, conforme todos os seus propósitos, ele criou o homem em 2 tempos. Poderia ter criado em um só tempo, mas criou em 2 tempos. Por quê? A resposta é óbvia. Porque queria ajudar o homem a entender que sem ele nós não somos nada. Não passamos de um boneco de barro sem vida, até que ele sopra o fôlego de vida para que o homem se torne alma vivente. Então essa ação empreendedora de Deus teve 2 tempos, porque o empreendedorismo de Deus vê mais longe, para que o homem nunca esqueça que depende de Deus em todas as circunstâncias. Agora, esposas, vão me fazer o favor de novo. Vão dizer para seu esposo, diga bem pertinho do ouvido dele, mas não fique vaidoso não, porque sem Deus você não passa de um boneco de barro. Diz para ele, pode dizer, tenha coragem. Um Deus empreendedor que fez uma obra-prima, porque o homem é uma obra-prima de Deus. Deus gastou 6 dias preparando o enxoval e a terra. Na sua visão empreendedora, ele queria um lugar mais lindo para ser a morada do ser humano. Por isso as esposas fazem justiça quando dizem, parabéns, você é a primeira grande obra empreendedora de Deus aqui na terra. Mas também faz justiça quando diz, mas não se envaideça, porque sem Deus você não passa de um boneco de barro. Deus não se conteve, ele precisava ir mais longe, e eu já falei que essa é a visão do empreendedor. O empreendedor é por natureza dinâmico. O empreendedor, mesmo quando as pessoas dizem assim, não vai dar certo, o empreendedor arrisca, avança, tem coragem, tem insights. Curiosamente, Deus resolve fazer a mulher, e ele faz. E como faz? Também em 2 tempos. Concordam comigo? Primeiro deu anestesia geral no homem, o homem apagou. Depois, aqui, do lado da costela, perto do umbigo, onde ficam as melhores células tronco, que tem a capacidade de se reproduzir. Então Deus tirou uma célula tronco. Devo estar falando novidade para alguém aqui, mas naquela época não existe, Deus não podia detalhar isso. Ninguém sabia o que era isso. O texto bíblico diz costela, não estou negando, mas é que da região da costela, Deus tirou a melhor célula tronco e fez a mulher, volto a dizer, em 2 tempos. E agora ela estava bela, bonita, perfeita. E quando Adão acordou da anestesia, ali estava a obra-prima, o resultado da ação empreendedora de Deus. E agora, esposos, faz um favor, hora da revanche. Olha para a esposa e diz, parabéns, querida, você é o 2º maior resultado da ação empreendedora de Deus. Diz para ela. Pode parabenizá-la por isso. Ela veio das mãos do Criador. Uma ação empreendedora e multiplicadora, porque os empreendedores multiplicam. Essa é uma outra virtude, uma outra capacidade do empreendedor. Mas, esposos, tem mais um segredo que eu gostaria que vocês partilhassem com ela. Diga bem no ouvido dela, bem pertinho.
Mas não se envaideça, porque sem Deus você não passa de uma célula-tronco. Diz para ela, diz, por favor. Consegue visualizar o que eu estou dizendo? Esse é um outro atributo de Deus. Um Deus empreendedor, onde se concentra toda a sabedoria, que vê possibilidade onde não tem possibilidades, onde ninguém vê possibilidades. Um Deus que acredita quando ninguém acredita. Esse é o Deus que nós conhecemos e é apresentado na Bíblia, que eu estou chamando nessa manhã de o Deus empreendedor. Todas as ações de Deus são empreendedoras, todas as ações. Nesse segundo tópico, quando Deus, num ato de empreendedorismo, cria a mulher, há uma coisa que me deixa encabulado. É o fato de que Adão recebe como presente, como ato de empreendedorismo de Deus, a primeira maravilha do universo. E ele faz a primeira declaração de amor. E isso me deixa decepcionado, porque a primeira declaração de amor de Adão, que podia ter entrado para a história, não tem nada de poesia. Para mim você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uau! Que beleza tem nisso! Eu que gosto de poesia, que poesia tem nisso? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se eu estivesse no lugar de Adão, eu diria assim: para mim você é a única mulher do mundo. Perdeu a chance, a visão de empreender. Se tivesse feito uma declaração de amor grandiosa, ela seria repetida por todos os homens durante todos os séculos. Agora, preciso fazer justiça. Embora falte poesia, não falta teologia. Embora falte poesia na frase osso dos meus ossos e carne da minha carne, não falta teologia, porque essa declaração significa: agora estou completo. Percebe que no seu empreendedorismo todas as ações de Deus são matemáticas, são precisas, têm propósito. Deus é o maior pedagogo do universo. Mesmo quando a gente não consegue entender todas as coisas, precisamos confiar. Se você está passando por uma grande dificuldade, você não consegue entender, confie no seu Deus. Ele é empreendedor, Ele tem um propósito, Ele vai transformar o nada em tudo, Ele vai transformar o problema em solução. Assim é o Senhor, um Deus empreendedor a toda prova, uma visão mais longa, mais espaçada. Tudo tem propósito. Um Deus empreendedor. Cada texto da Bíblia mostra Deus empreendendo. E há uma coisa interessante que me cativa, é que as ações empreendedoras de Deus está voltada para cada um de nós. Não se surpreenda se eu lhe disser agora: Deus vive por nós. Todas as ações de Deus são pensando em nós. Todas as ações de Deus são pensando em nosso bem-estar, em nossa harmonia, em nossa felicidade. Creiam nisso. Mas o empreendedorismo de Deus vai adiante. E aí Deus cria a família. Sabe, queridos, não é sem razão que a família é tão ameaçada e é tão perseguida ao longo de todas as eras, e agora mais do que nunca, quando nos aproximamos do tempo do fim. A família sofre fortes ataques do inimigo.
E aqui eu quero abrir um espaço para uma consideração. Uma coisa que faz os empreendedores sofrerem é a concorrência desleal. O pecado é uma concorrência desleal. Satanás é um concorrente desleal, se tornou concorrente de Deus. E para as ações empreendedoras de Deus, visando o nosso bem-estar, o diabo criou o pecado. Uma concorrência desleal. O propósito inimigo das almas é desfazer todos os atos empreendedores de Deus. Ele bota defeito em tudo que Deus faz. Um inimigo desleal, um concorrente desleal que ataca o empreendedorismo de Deus para jogar por terra, para dizer que tem defeito. É interessante que Deus não se deixa abalar por isso. Embora todos os ataques contra a família, o Senhor continua agindo em favor das famílias. Há sempre alguém que continua pregando em favor das famílias. As famílias continuam sendo o maior testemunho que é dado nessa terra. As famílias são bênçãos de Deus. Olha as ações empreendedoras de Deus. Criou o homem com a intenção de criar a mulher. Criou a mulher com a intenção de criar a família. Homem e mulher criaram a família, um núcleo, para se multiplicar as verdades sobre um Deus empreendedor. Sabem, quando os pais se reúnem em casa com os filhos, e eles realizam o culto, e eles falam de Deus, cantam e oram, eles estão sendo empreendedores. Pai, mãe, Deus lhes deu uma qualidade e uma virtude. Entre tantas outras, Ele quer que vocês desenvolvam a habilidade do empreendedorismo, investindo o que você sabe na vida do seu filho. Ser pai é ser empreendedor. Ser mãe é ser empreendedora. Ser casal é ser empreendedor. E a cópia disso tudo está atrelada ao modelo bíblico. Um Deus empreendedor, agindo todo o tempo com ações empreendedoras. Ele merece ser adorado por ser o pai do empreendedorismo, por canalizar toda a sua energia, toda a sua sabedoria, toda a sua graça, toda a sua bondade em nosso favor, por criar a família, o modelo do céu que Ele trouxe para a terra. Uma coisa interessante no empreendedorismo é que às vezes um insight chama outro. E às vezes eu fico olhando e admirando as ações empreendedoras de Deus e penso assim: Deus já tinha um modelo, a unidade do céu Ele trouxe para a terra. A família, o modelo de família, Ele ampliou. É nesse sentido que eu vou repetir uma palavra que eu já falei. Uma das virtudes do empreendedor é que ele agrega valores. Ou seja, algo tem um valor hoje e o empreendedor pode dar maior valor e amanhã ter um valor maior. Ele vai agregando valores. E aí eu volto para o casal e digo assim: sabem de uma coisa? Às vezes no casamento há algum tipo de dificuldade, de diferença. Isso porque nós estamos depois da sabotagem, estamos depois da concorrência desleal, vivemos num mundo de pecado. Viver com as qualidades e virtudes é bom, mas viver com as manias e defeitos é péssimo. E vivendo em sociedade nós nos tornamos vulneráveis. Vivendo em sociedade nós nos tornamos vulneráveis. Conseguem entender?
E agora, seres imperfeitos vivendo dentro desse contexto de vulnerabilidade. Mas o curioso é que Deus une o casal, e o casal precisa entender que Deus, empreendedor, continua trabalhando no seio da família para agregar valores. Aí eu tenho um desafio novamente para as mulheres em primeiro lugar. Diga para seu esposo agora, tenha coragem. Diga no pé do ouvido dele: querido, você não é uma obra acabada, mas Deus está agregando valores em sua vida. Tenha coragem, diga para ele. Agora, o mesmo Deus que está agregando valores na vida do seu esposo, também está agregando valores na vida de sua esposa. Então vamos lá agora. Esposos, diga para sua esposa: querida, você não é uma obra acabada, mas Deus está agregando valores à sua vida. Pode dizer, tenha coragem. Vocês concordam comigo que Deus está agregando valores à vida de vocês? Ao casamento de vocês? Concordam com isso? Às vezes a gente não consegue ver direito. Lembrem-se da concorrência desleal. Lembrem-se do inimigo da família. Mas esse Deus maravilhoso está agregando valor todo o tempo. Talvez a mensagem de hoje tenha sido um insight de Deus para, quem sabe, agregar valor ao seu casamento e à sua família. Porque Deus é um empreendedor que trabalha silenciosamente. Ele não toca trombeta, não faz festa. Ele vai agindo no silêncio. E como um bom empreendedor, o resultado de suas ações vão aparecendo. Chegam os filhos. Os filhos também são empreendimentos de Deus. É aquele momento em que Deus disse: eles precisam de mais. Eles precisam se amar mais. Eles precisam multiplicar o amor. Então Deus a uns permite ter filhos. E eu pergunto para os pais aqui presentes: os filhos agregam valor ou valores ao seu casamento, sim ou não? Você sente que seus filhos agregam valor? Eu sei que alguém vai me dizer aqui: agrega trabalho também, pastor. Sim, agrega trabalho, desafio às vezes. Mas não esqueçam, mesmo em meio às dificuldades, há um Deus empreendedor que ensina os pais a verem além das dificuldades, a investir nos filhos, para que os filhos se tornem um legado deles para toda a humanidade. Eu preciso concluir em razão do tempo, mas eu quero dizer algumas poucas palavras antes da conclusão. Se detenham hoje, em algum momento, a avaliar o perfil de Deus como um Deus empreendedor. Olhem só, no Éden, quando houve a sabotagem, quando um concorrente desleal seduziu o primeiro casal, Satanás pensava assim: agora a gente deu o checkmate em Deus. Ninguém dá checkmate em Deus. Ele pensava assim. E se você avaliar cuidadosamente, a malícia do inimigo, esse ato desleal, desse concorrente desleal, tinha aparentemente uma proposta. Ele pensava assim: se eu levar o primeiro casal a pecar,
E se eles pecarem? E se eu conheço o caráter de Deus, Deus vai providenciar um meio de salvá-los. E quando Deus providenciar um meio para salvá-los, nós vamos entrar junto nesse projeto. Porque se Ele tem um plano para salvar os homens que são pecadores, ou que se tornaram pecadores, então esse mesmo plano deve ser aplicado a nós, que uma vez pecamos. Tem que dar o mesmo tratamento. O empreendedorismo de Deus é algo fantástico, incomensurável. Porque Gênesis 3,15 está a ação empreendedora de Deus após o surgimento do pecado. E a solução empreendedora de Deus para salvar o pecador foi enviar o seu Filho. E o homem, para escapar da condenação do pecado, precisa reconhecer a identidade de Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Satanás não esperava por isso. Ele pensava assim: o plano que ele adotar para o ser humano, nós também iremos ser cobertos por esse plano. Mas quando ele viu o plano, ele caiu frustrado, porque o plano incluía aceitar aquele que ele rejeitou no céu. Como poderia agora, ele que se rebelou contra Cristo no céu, agora na terra confessar que Jesus Cristo é Salvador e Senhor? E ele preferiu continuar na sua desdita, continuou e continua até hoje fazendo uma concorrência desleal. Mas Deus, em seu empreendedorismo misericordioso, nos salva através de Jesus Cristo. O plano da salvação e o Evangelho é o maior insight empreendedor do mundo. Só podia ter brotado na cabeça de um Deus que é tudo, que é todo-poderoso e que é o pai do empreendedorismo. A Bíblia não é uma ação empreendedora de Deus? Para comigo para analisar. Analisa comigo. 1.500 anos, 40 pessoas das mais variadas culturas, escrevendo um livro que tem uma linha mestra, que aponta para Cristo como um Salvador, que fala de Cristo e sua bondade, das ações empreendedoras de Deus. Como é possível, alguém me responda? Um livro que mantém sua harmonia ao longo de tantos milênios e que transforma a vida, porque um Deus empreendedor cuidou da confecção desse livro. Na verdade, Deus sempre nos surpreende. Deus determinou que uma pessoa da divindade cuidasse do preparo, da editoração desse livro, que cuidasse de todos aqueles que seriam inspirados para escrevê-la. E a Bíblia chega até nós, apesar da concorrência desleal querer a todo tempo destruí-la, a Bíblia chega às nossas mãos, ainda hoje, fazendo apelo ao casal, aos homens, em todo o tempo, em todos os lugares. A Bíblia é um ato de empreendedorismo de Deus fantástico. Pode ser não as faculdades desprezam, os professores que pensam que sabem demais, ignoram ou ridicularizam, mas não importa. Em seu empreendedorismo, Deus deu livre-arbítrio. Cada um escolhe se vai passar a eternidade com Ele ou se vai ser destruído para sempre e deixar de existir. O propósito empreendedor de Deus é levar as famílias da terra para estar com Ele numa colônia de férias, num período, numa lua de mel de 1000 anos.
porque a igreja representa a noiva. E depois, uma vida eterna nessa terra completamente transformada. E como Deus se supera, no sentido de sempre, em sua visão empreendedora, estar fazendo coisas para nos encantar. Eu imagino que a terra renovada será algo indescritível. Não é sem razão que nós lemos que aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e nunca subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado. Então veja, Deus está preparando uma surpresa. Esse é o nosso Deus, um Deus empreendedor. E agora eu quero concluir. Minha esposa sempre diz assim: você fala que vai concluir 10 vezes para depois concluir. E eu digo para ela: eu não tenho culpa se quando eu estou querendo parar e alguém está dizendo para mim que eu tenho 4 minutos e 45 segundos, aí o Espírito Santo diz assim: fala mais isso. Aí eu não sou resistente à visão celestial, mas vou ficar no tempo. Mas sabe uma coisa interessante? Quando Jesus estava se despedindo aqui após cumprir sua missão empreendedora, e olha, queria ter tempo para falar de Jesus como empreendedor. O que ele fez, seus empreendimentos foram magníficos, magníficos. Mas eu quero citar apenas um. Quando ele estava para partir, vendo a tristeza dos discípulos, ele disse assim: não vos deixarei órfãos, enviarei outro empreendedor. Vocês devem estar pensando assim: pastor, leu errado. A Bíblia diz outro consolador, não outro empreendedor. Vão negar para mim que o Espírito Santo também é empreendedor? Todas as ações do Espírito Santo são ações empreendedoras. Observe que logo após a morte de Jesus, sua ressurreição, depois que eles oraram 10 dias, o Espírito Santo se manifestou entre a igreja daquela época e o mundo todo foi abalado. Um Deus empreendedor que usou homens frágeis, encheu a vida deles de poder. Eles revolucionaram o mundo. Esse Deus empreendedor está esperando uma oportunidade para fazer a mesma coisa com sua igreja nesses dias, para que ela venha explodir com a chuva serôdia. Sabe, a partir do próximo sábado serão entregues os livros do grande conflito. Esse foi um insight fantástico. E esse insight foi do Espírito Santo. Como folhas de outono, esse livro será entregue em todos os lugares. Por favor, entregue e ore pelas pessoas que vão receber o livro, para que o Espírito Santo fale ao ouvido dessas pessoas, para que eles leiam e tenham uma vida transformada. O Espírito Santo é o empreendedor que falta no coração de cada um de nós, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Nós vamos concluir pedindo ao Espírito Santo que esteja presente nos lares, nas casas, com o esposo, com as esposas, com os filhos. Enquanto o grupo vem, deixa eu contar só um último episódio. Outro dia um casal me procurou e disse assim: pastor, nós vamos nos separar. É triste ouvir isso, porque isso não está em harmonia com os planos de Deus, isso está em harmonia com os planos do sabotador, aquele que usa concorrência desleal para destruir os casamentos e os casais. Pastor, nós vamos nos separar. E eles falaram tanto, e o tempo que falaram só se acusavam. E eu ali parado, ouvindo, até que um momento eu perguntei assim: eu posso orar por vocês? Eles disseram: pode. Eu orei assim: Pai, estou diante de um casal que não tem o fruto do Espírito Santo,
que não anda com o Espírito Santo, porque se eles andassem com o Espírito Santo, eles se lembrariam de Romanos 5,5, que diz que o Senhor derrama o amor do céu no coração do ser humano por meio do Espírito. E eu não vejo amor na vida deles, eu vejo as obras da carne, acusação, inveja, ciúme, palavras ferinas. Assim eu orei, resumidamente foi isso. E no final, quando levantamos da oração, a esposa olhou para mim e disse: pastor, o senhor acha que nosso problema mesmo é a falta do Espírito Santo? Eu respondi: tenho certeza. Porque com o Espírito Santo, Deus nos ajuda a amar a esposa, a despeito dos defeitos, amar o esposo, amar os filhos, amar a verdade. O Espírito Santo é outra ação empreendedora de Deus. E Ele quer trabalhar e morar no nosso coração. Quer fazer da nossa vida a residência oficial dEle. Que Deus abençoe os casais dessa igreja, as famílias dessa igreja. E que esse Deus empreendedor continue agregando valores à nossa vida. Amém. Convido você a ficar de pé. Nós vamos louvar o hino 410. E o texto base desse hino fala que Jesus está à porta batendo. Que você abra seu coração, abra sua casa, abra seu lar, para Jesus habitar junto com a sua família. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu nosso lar, ser como a mãe e como o papai. Vem no Senhor abençoar, com afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, ouve tão só o Salvador. Quando a manhã eterna ao raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tuas ações empreendedoras em nossa vida. Porque o Senhor agrega valores à vida de todo aquele que busca Cristo, que aceita Cristo como Salvador e Senhor. Porque o Senhor faz com que as famílias, renovadas por tua graça, desenvolvam e multipliquem o amor através dos filhos. Obrigado por suas ações pedagógicas que falam do seu grande empreendedorismo. Obrigado por Jesus. Obrigado pela ação do Espírito Santo no coração de todo aquele que crê. Continua abençoando essa igreja, os casais dessa igreja, as famílias dessa igreja, os pais e os filhos. E dentro em breve, Senhor, quando no ápice do momento mais glorioso do seu empreendedorismo, Jesus voltar, que todos nós estejamos prontos para abraçá-los e viver com Ele a eternidade. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.